Bom dia! Olha aqui outra vez. E aí, meninada, deram conta de fazer tudo direitinho, bonitinho, as atividades. Daqui a pouco a gente volta para resolver isso. Hoje nós vamos falar sobre os prismas e sobre as pirâmides também. O que são os prismas? Então, nós vamos começar mostrando os prismas e as suas bases. Todas as bases laterais de um prisma, ela é retangular. Mas as bases, eu tenho um prisma triangular, onde as bases são triangulares. Um prisma quadricular, onde as bases, essa base é um triângulo, aqui é um paralelepípedo no caso. O prisma pentagonal, onde as suas bases são um pentágono. E um prisma hexagonal, onde a base são um hexágono. E nós temos ortogonal, eneágono, nós temos decágono, nós temos qualquer um dos polígonos formando a base do prisma. Vocês olham para vocês verem que são figuras planas, os polígonos são feitos com polígonos, né? Duas bases. Eu lembro quando eu falei que o prisma a gente pode sentar, né? Ó. Então ele tem bases que eu posso sentar. Eu tenho duas bases, né? Iguais. E do lado nós temos formados por triângulos, por retângulos. Então os prismas, as suas bases são formadas por retângulos ou quadrados, né? Todo quadrado é um retângulo. Olha, aqui nesse poliedro nós vamos ver que é um prisma. Nós vamos mostrar, olha, aqui é uma base, aqui é outra base. Face lateral, altura, arestas, o que é arestas? As varetinhas, o vértice, as bolinhas, né, ó. Muita gente esquece desse aqui, aí eu olho, 3 em cima e 3 embaixo, 6 vértices, 2 faces, que são 2 bases, com 3, 5, né? Então, mas elas são diferentes, mas são bases também. Então, faces, eu tenho 3 faces e 2 bases, né? Que eu tenho, então, no total de 6 faces, que pode ser chamado de base. Aqui eu tenho um prisma com a base pentagonal, né? Então, base, partes laterais, os vértices, olha, 5 em cima, 5 embaixo. Não pode esquecer o que aquele lá está escondidinho. Ok? Então, 5 embaixo, 5 em cima. Agora nós vamos ver as pirâmides. Qual é a diferença entre a pirâmide e os prismas? O prisma eu tenho duas bases iguais, que pode ser qualquer polígono, né? Um quadrado, um retângulo, um pentágono, um octógono, um eneágono, um decágono, né? E a pirâmide eu só tenho uma base. E a diferença dela, eu tenho com ela, todas as faces laterais, ela é formada aqui um único vértice. Então eu tenho, isso é muito importante que vocês acabem esquecendo. Essa aqui, por exemplo, eu tenho uma base quadricular, no caso aqui, retangular, né? E eu tenho, então, 4 mais um vértice. Então, a única diferença que eu tenho entre ela, aqui eu só tenho um vértice, um único vértice. E eu tenho as partes de todas as faces laterais de uma pirâmide é formada por um retângulo. Todas. E eu lembro que eu falei uma vez para vocês que na pirâmide eu não posso sentar, né? Então, na pirâmide eu não posso sentar, porque não tem como eu sentar numa ponta dessa, né? Então, a pirâmide,
a base lateral dela sempre é um triângulo. Sempre um triângulo. Agora a base pode ser também pentagonal, hexagonal, quadrada, triangular. Pode ser um triângulo? Pode. Que é a pirâmide, né? Uma das pirâmides, a gente conhece as pirâmides mais famosas, as pirâmides do Egito. Então, essa aqui é a nossa aula de hoje, pirâmides e prisma. Só a diferença. Então, qual é a diferença entre uma e a outra? Uma tem duas bases, o prisma duas bases e a pirâmide uma base só, né? E ela tem um único vértice para juntar todas as partes. Agora, o que vocês mais gostam, pessoal? Os exercícios, as atividades. Então, olha, o exercício, a página 122 a 126. Tá assim, tudo assim, porque eu coloquei os exercícios, mas olha, é pouquinho, né? Não tem... Então, ó, 122, páginas 122, 1 e 2, página 122, 3, 4, 5 e 6, página 123, 7, 8 e o 1 da página 100, que aqui já vai entrar a parte das pirâmides, até aqui é os prismas, 124, 2, 3, 4 e 5, página 125. Aqui, ó, tem 55, é um errinho de digitação, viu, gente? Mas não tem problema não, é 5. Vai falar, eu não fiz porque não tinha 55. Tem. É só porque eu quero reforçar que é 5, 5 é importantíssimo. Página 125. E o 6, 7, 8 e o 9 e o 10, página 126. Ok? Beijos e até a próxima ao vivo e a cores. Beijo!